Boa tarde a todos. Hoje é sexta-feira. Temos à noite mais uma aula do nossa disciplina de Direito das Sucessões, Direito Civil 8. Eu estou aqui vou fazer uma gravação para vocês, tá? Sobre o que a gente vem trabalhando em relação à concorrência do cônjuge com os descendentes do falecido e a concorrência do cônjuge com os ascendentes do falecido. E depois disso, caso não hajam descendentes e nem ascendentes, como o cônjuge é um herdeiro necessário, será ele o titular singular do recebimento de toda herança, já que ele é um herdeiro necessário. Nunca podemos esquecer que nós temos 3 herdeiros necessários, que são os ascendentes, os descendentes, o cônjuge e o companheiro. O artigo 1829 do Código Civil fala da sucessão somente do cônjuge. Após a decisão do Supremo Tribunal Federal em 2017, 578694, que era um recurso extraordinário, foi entendido que todo o artigo 1790, que se reportava à sucessão do companheiro, ele foi considerado inconstitucional. Então, migrou toda aquela sucessão que era do companheiro, passou para a sucessão do cônjuge. Essa decisão, ela foi uma decisão acertada em termos, todavia, existia a necessidade de uma complementação por parte, talvez não no caso, já que ele não teria sido perquirido a respeito disso. O Supremo Tribunal Federal foi perquirido só sobre a constitucionalidade do 1790, e você se lembra que na verdade foi o parágrafo 3º, 1793, que era evidentemente inconstitucional, porque o companheiro teria que concorrer até com descendentes com outros herdeiros que nem estavam na ordem de vocação hereditária numa posição igual ou superior à sua. O companheiro ele teria que concorrer com colaterais, e até um primo poderia ficar com 2/3 da parte dos onerosos em que o companheiro teria direito na herança. Claro que isso sem contar, não é a meação, que isso já era do seu interesse, não é? E da sua titularidade. Muito bem, o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que esse tipo de determinação em favor do companheiro era ilegal. E aí acabou passando todo o arcabouço da sucessão do companheiro para a sucessão do cônjuge. Então hoje, o artigo 1829, ele tem validade e eficácia para toda a sucessão do cônjuge e também do companheiro. Qual é o grande problema? É que agora, nós estudando sobre o artigo 1829, nós percebemos que ele também tem grandes problemas. Anteriormente, antes da consideração a respeito da nulidade do artigo 1790, haviam 2 caminhos. Agora nós só temos um caminho. Embora o 1790 também tivesse os seus problemas, em algumas situações ele era salutar. Por exemplo, se o casal de companheiros tivessem filhos comuns, ou tivessem filhos híbridos, ou tivessem filiação exclusiva, a regra era muito clara. O companheiro superstite, o sobrevivente, o viúvo, ficaria com sua meação, herdaria uma parte, e aí dependendo como era a origem desses filhos, herdaria uma parte dos onerosos, a parte da herança, não a parte da meação, e os particulares todos eles eram dirigidos à prole, aos filhos. Muito bem, com 1829 nós percebemos que houve uma inversão completa nesse sentido. Então, as partes poderiam escolher, pensar num direito sucessório antes de se casarem da seguinte forma: olha, se nós estivermos preparando aqui um direito sucessório, se a gente já tem patrimônio,
particular e não queremos comungar ele, vamos então ter uma união estável. Se nós tivermos filhos e já um patrimônio particular e não quisermos misturar eles, vamos ter uma união estável, porque nós sabemos que somente os filhos vão herdar esses bens particulares. Do que nós conquistarmos a partir de agora, do que nós juntarmos, aí sim, aí teremos a nossa meação e tu vai herdar uma, né, quem vier a faltar vai herdar uma parte do oneroso, mas não mexeria com os particulares. E agora não. Agora os particulares sempre estarão no alvo do processo sucessório. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal igualou no direito sucessório o cônjuge e o companheiro. Então as regras do 1829, que eram muito mal feitas, passaram a se destinar a esses dois institutos. Isso quer dizer o quê? Como eu já disse, né? Tanto na sala de aula como na outra gravação, em relação à comunhão universal, não vai ter direito à herança ao cônjuge. Me parece que isso é um equívoco, porque justamente nesse regime o cônjuge deveria ser herdeiro também, porque ele conquistou tudo que ele, uma ameação conquistada, a própria legislação não quer nenhum momento separar o que é particular e o que é oneroso e o que é recebido por herança. O cônjuge tem uma ameação. Se ele já tivesse uma ameação que envolveria estes bens, tudo bem, mas em muitos casos o cônjuge, casado pela comunhão universal, não herdou nada e não tinha bens particulares. Então o sobrevivente não vai herdar nada a respeito disso. E ele ficará então somente com uma ameação a respeito dos onerosos. E isso ele sempre teve. Então não haverá uma projeção ao direito de herança, se só existirem onerosos, porque isso já era dele. E nesse caso o legislador foi explícito no artigo 1829, no regime da comunhão universal, não há concorrência. Depois, a situação também não haverá concorrência de forma explícita, assim disse o 1829, no regime da separação obrigatória. Então, aqueles que casam com mais de 70 anos já sabem que um não vai ser herdeiro do outro, salvo, isso é muito importante, não é? Em outras duas situações. Se existirem somente ascendentes vivos, ou seja, se sobreviver somente o cônjuge, né, o viúvo, o sogro e a sogra, nesse caso não vai importar qual regime de bens exista. Ele só ficará fora da herança no regime, aliás, em todos os regimes, né, e inclusive na separação obrigatória, em caso de existência de prole. Então, se ele tiver que concorrer com os filhos do falecido, ele não receberá herança alguma. Já na separação convencional, que não, no caso o regime em si é o mesmo, a única diferença é que no caso da escolha, aliás, na realidade não houve escolha, na realidade houve determinação legal. Na situação imposta para os maiores de 70 anos, o regime vai ser o mesmo. Para aqueles que escolhem, ou seja, não teria para eles o empecilho da idade, para esse vai ser diferente, porque o legislador não excluiu o cônjuge superstite, né, do direito da concorrência nesse caso. Então ele vai ser herdeiro. Isso quer dizer o quê? Que se João tem 35 anos e casa com Maria pela separação de bens e ele tem bens particulares e vem a falecer, a Maria vai herdar estes bens particulares, concorrendo com os filhos que podem talvez serem até exclusivos dele mesmo, quando talvez não era essa a intenção do casal. Nesse regime, no regime da separação convencional, salvo exceção, nós não podemos esquecer que não há bens onerosos, porque é o casal que casou vislumbrando a separação, o afastamento da sua questão patrimonial. E mesmo assim, eu creio que até pela opinião de vocês e também deste professor e de inúmeros juristas, a gente comentou isso em sala de aula, nesse regime haverá concorrência. Então o superstite vai herdar uma parte, que é a mesma dos filhos do falecido, podendo ser comuns ou exclusivos ou até híbridos,
ele vai concorrer na mesma parte em relação aos bens particulares do falecido. Ah, professor, e se por um acaso eles constituíram patrimônio junto? Bom, em relação ao patrimônio comum, patrimônio angariado durante a constância, o oneroso, ele não tem direito. Então, ele ficará apenas com a sua menção. Tá? Então, nós já temos um problema na comunhão universal, nós temos um outro problema também na separação convencional. Não vejo daí problemas na separação obrigatória, acho que nesse caso o legislador aceitou, e partimos agora para a situação da comunhão parcial de bens. Na comunhão parcial, o legislador ele inverteu a ordem do regime de bens e o supérstite, o viúvo, sobrevivente, em vez de herdar como era lá no 1791 e 1792 em relação ao companheiro, nesse caso ele não vai herdar os outros 50% da qual ele não é meeiro, ou seja, os 50% de herança dos onerosos. Não, ele não vai herdar nada dos onerosos. Ele só é titular de direito de concorrência em relação aos particulares, invertendo a ordem da comunhão parcial de bens. Então, nesse caso, se João tem 100 mil oneroso constituído com Maria e tem mais 100 mil de particulares, dos 100 oneroso de Maria, ela só tem direito à sua menção de 50. Ela não vai herdar nada dos outros 50 em relação aos onerosos, que seriam de herança, se fizéssemos uma comparação lá com o antigo artigo 1790. E dos 100 mil particulares, ela vai dividir a sua cota com os filhos, podendo inclusive serem exclusivos. Nesse caso, não vai haver aquela diferenciação que tínhamos no 1792, onde os exclusivos ficavam com mais um percentual, 50% a mais do que o supérstite, porque eles levariam para a sua família, para a própria família do falecido, esse patrimônio, que não ocorre com o companheiro, e agora também não ocorrerá com o cônjuge, porque se ele receber a herança, ele não vai dividir isso com os filhos exclusivos. Então houve mais um erro do legislador, ou seja, o legislador, nesse caso, deveria ter seguido aquela linha do 1791 e 2, que a herança se destinasse em relação, na concorrência com os descendentes, em relação aos bens onerosos e não aos particulares. Todavia, nesse caso, a herança vai se dar em relação somente aos particulares. Isso quer dizer que se João e Maria são casados há 1 ano pelo regime da comunhão parcial, não constituíram nenhum patrimônio e um dos dois deixou um particular, o sobrevivente vai herdar sobre o particular daquele patrimônio, o que eu considero um erro do legislador. E por que isso ocorreu? Ocorreu porque o legislador, lá na década de 90, imaginou o seguinte: ele pensou numa exceção para trazer para o caso geral. Qual era a exceção que ele vislumbrou? A exceção era aquele casal que ficava muitos anos juntos, casado pela separação de bens ou casado pela comunhão parcial, mas que não constituíram patrimônio oneroso. Durante o seu casamento eles não constituíram patrimônio algum, e aí só havia particular. E o que acontecia? Nesse caso, o cônjuge ficaria fora da herança se não tivessem sido incluídos os bens particulares. Mas isso é a exceção, porque a maioria dos casais constitui patrimônio durante a constância da relação. Então, a exceção serviu para a regra geral, criando um prejuízo para os milhares de casos, a maioria dos casos, onde as pessoas constituem patrimônio durante a sua relação. Neste caso, o cônjuge ficará afastado da herança sobre esse patrimônio angariado. E se não existir particular, ele não vai herdar patrimônio algum, vai ficar somente com sua menção. E se existirem só particulares, quando ele não deveria ser titular desse patrimônio, ele assim o será. Então houve aquilo que nós chamamos de encruzilhada. Para o direito sucessório, uma regra em relação aos regimes de bens, e para o direito de família, outra regra. Espero ter contribuído, e aos poucos nós vamos seguindo aí com essas gravações para deixarem vocês bem conhecedores, da estrutura tanto como nós fizemos do artigo 1790 como do artigo 1829. Eu sugiro também que os colegas possam acompanhar
essa orientação através dos manuais que se tem em relação ao artigo 1829. Sugiro que aqueles que tiverem os mais antigos nunca esqueçam que em relação à comunhão parcial foi feita uma alteração, então é ideal que os manuais sejam em relação à união estável mais novos, sejam acima do ano de 2018, e em relação à situação do cônjuge, isso sim, eles podem ser os manuais mais antigos. Obrigado e até mais. Boa noite.